A mansão de João Pereira, em São Paulo, se erguia como um monolito imponente no Jardim Europa, uma das regiões mais exclusivas da cidade. De dentro da residência de luxo, a vista da cidade era deslumbrante. O concreto cinza dos edifícios da metrópole se misturava com o brilho dourado da tarde, que se filtrava através das janelas amplas. Cada detalhe da casa, desde os lustres de cristal pendentes do teto até os pisos de mármore importado da Itália, era cuidadosamente projetado para exibir o poder absoluto que João conquistara ao longo dos anos. O som dos carros de luxo estacionados na garagem e o vai e vem dos funcionários faziam parte da trilha sonora diária da mansão. Era um ambiente onde o luxo se mesclava com a sensação de frieza e isolamento. João estava sentado em sua poltrona de couro negro, olhando pela janela. Seus olhos, normalmente tão focados nas cifras de sua conta bancária ou nas movimentações do mercado financeiro, agora estavam fixos em algo mais nebuloso. Sentia uma angústia crescente, um vazio silencioso que o incomodava profundamente. Ele estava ali, no ápice de sua vida, cercado por mais riqueza do que poderia gastar em uma vida inteira. Mas algo faltava. Ele havia construído seu império com mãos implacáveis. Cada decisão que tomara ao longo dos anos fora estratégica, calculada, fria. Não havia espaço para erros ou fraquezas em sua jornada até o topo. João não acreditava em sentimentos, apenas em resultados. Cada contrato fechado, cada aquisição de empresa, cada investimento que dava certo o tornava mais rico, mais poderoso, mais respeitado. Mas agora, sentado ali na vastidão de sua casa, ele se perguntava: para quê? Qual o propósito de ter tudo isso? O barulho suave da campainha que tocou na entrada da mansão interrompeu seus pensamentos. Ele sabia o que significava. Olhou para o relógio Patek Philippe no pulso. O luxo e a precisão do relógio representavam tudo o que ele valorizava na vida: perfeição, controle e, claro, poder. O relógio estava sempre ajustado na hora exata, como sua vida, uma vida meticulosamente planejada e sem espaço para falhas. Maria já chegou, pensou João, a mulher de limpeza, que trabalhava para ele há anos. Ele sabia muito pouco sobre sua vida. Ela estava sempre ali, nas sombras, cumprindo suas funções sem nunca questionar, sem nunca pedir nada além de seu salário. João nem mesmo sabia se Maria tinha família, sonhos ou interesses próprios. Para ele, ela era apenas mais uma peça no grande maquinário de sua vida, uma funcionária invisível. Como todos os outros, a porta da sala de estar se abriu com um leve rangido e Maria entrou com sua vassoura e balde. Ela usava o uniforme azul claro de limpeza, o cabelo preso em um coque simples e os sapatos gastos que evidenciavam sua longa jornada até ali. João olhou para ela rapidamente, sem interesse, e voltou a sua atenção para o que havia na sua frente. Não havia nenhum motivo real para que ele interagisse com ela. Maria era uma presença constante, mas nunca uma presença importante. Ele não sabia de onde ela vinha, o que a motivava a trabalhar ali, ou como ela passava seus dias fora do trabalho. Para ele, ela era apenas uma sombra, uma pessoa que existia para servi-lo sem questionar. Ela não pertencia ao seu mundo de riqueza e privilégios. Ela estava lá para limpar os espaços que ele usava, como se fosse um objeto ou uma ferramenta. Ele sabia que ela cumpria seu trabalho com competência, mas jamais se deu ao trabalho de pensar sobre a vida de Maria além disso. O silêncio tomou conta da sala por alguns momentos, enquanto ela começava a passar o pano na mesa de centro. João se afastou um pouco da janela e olhou para o ambiente ao seu redor. O contraste era gritante. Sua casa, repleta de obras de arte caríssimas e móveis feitos sob medida, não tinha nenhuma semelhança com o que Maria deveria ter em sua vida. Ele sabia que ela morava em uma casa simples na periferia de São Paulo, talvez em um bairro que ele mal conhecia. Maria, poderia passar mais uma vez no banheiro do piso superior? João disse, com um tom monótono e sem emoção. Ele não esperava uma resposta. Maria se limitou a balançar a cabeça em sinal de afirmação e se retirou para o andar de cima, com o ritmo constante e silencioso de quem já havia se acostumado a ser invisível.
Enquanto Maria subia, João se encontrou mais uma vez perdido em seus próprios pensamentos. Ele estava cercado por riqueza, mas o que isso realmente significava? Ele estava, em muitos aspectos, mais rico e mais poderoso do que poderia ter sonhado, mas sentia-se insatisfeito. Não era mais a falta de dinheiro ou o medo de perder tudo que o afligia. Havia algo mais profundo, algo que ele não sabia identificar com precisão. Era um vazio que não podia ser preenchido por mais carros, mais mansões ou mais viagens exóticas. Ele estava no topo do mundo, mas ainda se sentia sozinho. Era como se estivesse em uma ilha, em um lugar onde a felicidade fosse um conceito distante e inalcançável. Durante tantos anos, ele havia se dedicado a expandir sua fortuna e sua influência, que se esqueceu de viver, de verdadeiramente se conectar com os outros. Ele sempre acreditou que sua riqueza e seu poder eram o reflexo de sua inteligência e habilidade, mas agora se via questionando se isso realmente o tornava feliz. Ele sentiu um impulso estranho e, por um momento, olhou para Maria novamente. Lá estava ela, subindo as escadas de um modo tão discreto, como se estivesse apenas cumprindo uma rotina automática. Ela não a via como uma pessoa. Era como se fosse parte do cenário, uma sombra em sua vida perfeitamente projetada. Algo dentro dele, talvez uma fagulha de empatia, surgiu em meio à frieza que o dominava. Maria tinha sua própria vida, seus próprios sonhos e dores. Ela estava ali todos os dias, limpando a poeira que se acumulava em sua casa, enquanto ele caminhava pelo luxo, sem nunca parar para pensar sobre o que isso significava para ela. João se levantou de sua poltrona e andou até a janela novamente, olhando para a cidade que se estendia à sua frente. O que mais eu preciso fazer? Ele pensou, mas não sabia a resposta. O dinheiro parecia cada vez mais irrelevante. Ele estava cansado de seu próprio reflexo, cansado de sua busca incessante por algo que nunca conseguia alcançar. Enquanto pensava sobre isso, ele percebeu que Maria estava de volta ao andar de baixo, ainda invisível para ele, ainda uma sombra. Ele se sentou novamente e olhou para o relógio em seu pulso, que já estava marcando a hora exata. Sua vida parecia tão meticulosamente controlada, mas ele sabia, no fundo, que estava se perdendo em algo que não podia entender. Ele não sabia o que exatamente, mas sentia que algo precisava mudar. Não sabia como, mas estava começando a sentir que o verdadeiro sucesso não estava em mais dinheiro, mas em algo mais profundo. Algo que ele ainda não compreendia, mas que Maria talvez fosse a chave para revelar. A casa de João Pereira estava silenciosa naquela tarde, como sempre estava, mas esse silêncio parecia carregar um peso a mais. O som distante de um carro na rua, o zumbido suave do ar-condicionado e até o movimento constante de Maria realizando suas tarefas de limpeza, tudo se misturava em uma quietude que João já havia se acostumado a ignorar. Mas aquele silêncio estava prestes a ser interrompido por algo que ele não poderia evitar, algo que viria de alguém a quem ele pensava conhecer completamente, mas que naquele momento ele perceberia que estava profundamente distante de compreender. Beatriz, sua filha de 15 anos, entrou na sala com uma expressão que João não havia visto antes. Ele estava sentado em sua cadeira de couro, como sempre, com as pernas cruzadas e os olhos focados na tela do computador, mas sua atenção logo foi desviada por algo inusitado. Beatriz não entrou como de costume, com o olhar distraído e a postura submissa, procurando algo para fazer. Ela entrou como uma tempestade silenciosa, com uma confiança que até então ele só havia visto em adultos. Seu rosto estava sério, e seus olhos, normalmente curiosos, estavam agora fixos em João com uma intensidade rara. "Pai", ela começou, sua voz firme, mas calma. "Eu preciso falar com você." João olhou para ela, levantando uma sobrancelha, surpreso com a seriedade que a filha estava demonstrando. Ele não sabia se era o cansaço ou o simples desprezo pelo que ela tinha a dizer, mas sua reação inicial foi a de desinteresse. Ele conhecia Beatriz o suficiente para entender que ela costumava fazer grandes declarações emocionais, muitas vezes influenciadas pela sua juventude e o que ele considerava uma visão idealista da vida.
Mas naquele momento, algo no tom de sua filha fez seu instinto questionar se ele deveria prestar mais atenção. "O que é, Beatriz?" João perguntou com um leve suspiro, tentando demonstrar que estava ouvindo, mas sem a real intenção de se envolver em uma conversa difícil. Ela não se intimidou. Beatriz cruzou os braços encarando o pai sem desviar o olhar e fez algo que João jamais esperaria. Ela começou a desafiar seus valores. "Pai, você precisa parar de tratar a Maria como se ela fosse invisível", disse Beatriz, as palavras saindo com a clareza de alguém que já estava cansada de esconder a verdade. João franziu a testa, surpreso com a afirmação direta de Beatriz. Maria, sua funcionária de limpeza, sempre foi tratada como uma sombra na casa, alguém que cumpria suas obrigações sem nunca reclamar. Para João, ela estava ali para fazer seu trabalho, sem complicação, sem questionamentos, mas a filha o desafiava a olhar para a mulher que limpava os pisos de sua casa com outros olhos, olhos que ele raramente usava, os olhos da humanidade. "O que você está dizendo?" João perguntou, tentando disfarçar o desconforto que começava a crescer em seu peito. Ele sentiu sua postura rígida. As palavras que normalmente saíam com autoridade agora pareciam incertas, como se ele tivesse sido pego em um momento de vulnerabilidade que nunca experimentara. Beatriz não hesitou. Ela estava decidida a falar a verdade, a colocar seu pai em um confronto que ele não sabia como lidar. "Você a trata como se ela não fosse uma pessoa, pai. Você olha para ela como se fosse apenas alguém para fazer o trabalho sujo, para ficar fora de vista. Você nunca se perguntou como ela está, como ela se sente, o que ela vive fora daqui." Beatriz continuou sem medo, desafiando as convenções de uma casa onde todos, incluindo ela, estavam acostumados a serem moldados pela fachada de sucesso e riqueza. João engoliu em seco. A ideia de que Maria tivesse uma vida além do trabalho, uma vida com desejos, lutas e sentimentos, era algo que ele nunca havia sequer cogitado. Ela sempre foi uma peça funcional em sua casa. Alguém para manter tudo impecável, alguém para servir, não alguém para ser ouvido ou reconhecido. Beatriz estava, naquele momento, quebrando as barreiras de uma realidade que João havia criado com tanta perfeição, um mundo onde as pessoas se encaixavam nas funções que ele lhes atribuía, sem questionamento. "Maria é apenas uma funcionária. Ela tem um trabalho a fazer, Beatriz", João disse, tentando manter a autoridade em sua voz, mas ele sentia que a cada palavra que saía, uma parte dele estava sendo desafiada. Beatriz deu um passo à frente, aproximando-se do pai, e algo no gesto dela fez com que João parasse de falar. Ela não estava apenas questionando suas atitudes, ela estava pedindo que ele olhasse para o mundo de uma forma que ele nunca quis olhar. Beatriz não estava se importando com o que ele pensava. Não estava se importando com sua fortuna ou com o que ele tinha conquistado. Ela queria que ele reconhecesse a humanidade nas pessoas que ele descartava todos os dias. "Você nunca perguntou a Maria como ela está, pai? Nunca perguntou como ela se sente ao trabalhar todos os dias, sem nunca ser vista, sem nunca ser reconhecida como alguém que também tem vida, tem sonhos, tem medos? Você não percebe que ela não é apenas uma mulher que limpa a sua casa, mas uma pessoa que trabalha duro para sustentar sua família? Você não vê o valor dela." João estava quieto agora, incapaz de argumentar contra a força das palavras de sua filha. As palavras dela estavam invadindo sua mente como uma torrente, mostrando-lhe as rachaduras de uma vida que ele construíra, mas que nunca soubera apreciar completamente. Ele olhou para Beatriz, mas não sabia o que dizer. O que ela estava dizendo tinha sentido, mas ele nunca havia considerado isso antes. Beatriz então se virou para a janela e João pôde ver o olhar de sua filha. Ela estava com raiva, mas não de forma destrutiva. Ela estava apenas cansada. Cansada de viver em um mundo onde as pessoas eram medidas pelo que podiam oferecer e não pelo que eram. Cansada de ver seu pai, um homem que ela amava, vivendo em uma bolha de indiferença, onde a riqueza e o status se tornavam as únicas coisas que importavam. "Eu só quero que você olhe para Maria com outros olhos, pai. Eu só quero que você a veja como uma pessoa, e não como uma peça descartável no seu sistema. Ela merece mais do que isso."
O silêncio que seguiu foi esmagador. João sentiu seu peito apertar, e a pressão sobre sua cabeça aumentou. Ele sabia que algo havia mudado, algo que ele não poderia ignorar. Mas ele não sabia como lidar com isso. Ele sempre teve o controle de tudo em sua vida, mas aquele momento era diferente. Ele não sabia o que fazer com os sentimentos que sua filha havia despertado nele. Ele não sabia como mudar sua forma de pensar. Mas algo dentro dele, algo profundo, estava começando a se mover. Eu não sei o que dizer, Beatriz, João murmurou, pela primeira vez sem as palavras certas. Ele sentiu que estava começando a ver o mundo de uma forma diferente, mas não sabia como expressar isso. Beatriz se virou para ele, seu rosto agora mais suave, mais tranquilo, mas seus olhos ainda ardendo com a paixão de quem não aceita o mundo como ele é. Eu só quero que você comece a ver as pessoas, pai. Ver as pessoas de verdade. Não como peças no seu jogo, mas como seres humanos com sentimentos, histórias, vidas próprias. A verdadeira riqueza não está em quantas pessoas você pode controlar ou usar, mas em quantas você pode ajudar a crescer. João olhou para sua filha e pela primeira vez ele viu algo além da jovem que ele havia criado em sua mente. Ele viu uma mulher, uma pensadora, alguém que possuía uma sabedoria que ele nunca imaginou que ela tivesse. Ele não sabia o que fazer com esse novo entendimento, mas sabia que aquilo mudaria sua vida para sempre. Talvez você esteja certa, Beatriz. Ele falou, suas palavras ainda hesitantes, mas agora com um peso diferente. Ele se levantou da cadeira e se aproximou dela. Talvez eu precise começar a olhar para o mundo de uma forma diferente. Beatriz olhou para ele com um sorriso que não era de vitória, mas de compreensão. Ela sabia que seu pai não mudaria da noite para o dia, mas também sabia que, pela primeira vez, ele começava a ver as coisas de uma maneira mais humana. E isso era o suficiente por agora. O impacto daquele momento não foi imediato, mas foi o início de algo profundo e transformador. Para João, as palavras de Beatriz seriam o ponto de partida de uma jornada que ele jamais imaginou. Uma jornada de autoconhecimento, de humildade e de um olhar mais atento ao mundo e às pessoas ao seu redor. Ele não sabia disso ainda, mas aquele confronto com sua filha seria a chave para mudar a forma como ele viveria daqui para frente. Na manhã seguinte, o sol nascia tímido, como se também estivesse hesitante em invadir a grande mansão de João Pereira. O ar estava pesado, carregado de uma sensação de inquietação que João não conseguia ignorar. Ele acordou cedo, mais cedo do que o habitual, e se dirigiu para a janela, olhando para a cidade de São Paulo, abaixo de sua fortaleza de concreto. Os primeiros raios de luz tocavam os prédios e as ruas movimentadas, mas em seu coração havia um peso diferente. Algo tinha mudado em sua visão, algo que ainda não sabia como lidar. A conversa com Beatriz, a crítica tão direta e incisiva de sua filha, ressoava em sua mente. As palavras dela, como flechas disparadas contra as defesas de sua consciência, não haviam sido apagadas facilmente. Por mais que tentasse focar nos números, nas reuniões e nos negócios que sempre foram sua zona de conforto, ele sentia que algo estava se reconfigurando dentro dele. Algo mais profundo, mais humano, que ele nunca havia dado importância. Ao se dirigir para a sala de jantar, sua mente ainda estava focada nas questões mais filosóficas e existenciais que Beatriz lhe havia colocado. Ele sabia que precisava mudar, mas não sabia como. Ele sabia que não poderia continuar tratando as pessoas como peças descartáveis, como ele sempre fizera com Maria. Ele precisava encontrar uma maneira de se reconectar com a humanidade, com a essência do que realmente importava. Foi então que, enquanto tomava seu café, um pensamento inesperado surgiu. Maria, a funcionária que ele sempre havia tratado como invisível, a mulher que limpava sua casa sem jamais reclamar, sem jamais pedir nada além do que lhe era dado. Ela sempre esteve ali, realizando seu trabalho sem questionar, sem protestar, mas também sem nunca ser notada, reconhecida ou valorizada por sua verdadeira dignidade. Maria estava, de certa forma, tão presente em sua vida quanto qualquer outro objeto ou elemento do seu mundo. Mas, até agora, ela não passava de um objeto funcional. Ela não era uma pessoa para ele.
apenas uma figura servil, uma sombra que desaparecia assim que o trabalho terminava. Ele a via todos os dias, mas nunca a enxergou verdadeiramente. E isso estava errado. Algo dentro de João sabia que ele estava perdendo a chance de ser melhor, de ser mais humano. Quando foi a última vez que ele se perguntou como Maria estava? Quando foi a última vez que ele viu nela não uma simples funcionária, mas uma mulher com uma história, com sentimentos e com um valor imensurável que ia além do trabalho que ela fazia em sua casa? Ele se levantou abruptamente, sentindo a necessidade de fazer algo, de mudar algo de imediato. Não podia mais viver dentro da bolha de indiferença que havia criado ao seu redor. Ele olhou para a porta, onde Maria deveria estar terminando seu turno. Não havia mais razão para adiá-lo. A conversa que ele precisaria ter com ela não seria fácil, mas ele sabia que era agora ou nunca. Ele não poderia deixar para amanhã o que precisava ser feito hoje. João subiu até o andar inferior, onde Maria estava terminando de limpar os corredores. Quando ela o viu, parou imediatamente, como sempre fazia, esperando que ele lhe desse alguma instrução adicional. Mas ao contrário dos outros dias, João não estava com pressa, não estava preocupado com as suas reuniões ou com os seus negócios. Ele olhou para ela com uma atenção que jamais havia dado. Maria, que sempre fora tão discreta e eficiente em sua tarefa, percebeu a diferença no comportamento de João. Ela o observava com um olhar cauteloso, como se o visse pela primeira vez. Não havia mais o olhar distante e impessoal de sempre, como se ela fosse uma sombra no fundo da casa. João, por um breve momento, sentiu o peso de sua própria indiferença. Ele sabia que ela não esperava nada dele. Ela estava ali para trabalhar, e apenas isso. Mas, por algum motivo, naquele momento, ele sabia que Maria merecia mais. Maria, disse João, sua voz com uma suavidade que ela não reconheceu de imediato. Ele a observou por um momento, como se estivesse vendo sua funcionária pela primeira vez. Gostaria de conversar um momento? Maria, surpresa com a formalidade do pedido, assentiu com um movimento de cabeça e se aproximou dele. Ela estava tensa, não sabendo exatamente o que esperar dessa conversa. Para ela, João sempre fora o patrão distante, o homem que nunca tinha se importado com nada além do seu próprio mundo. Mas agora havia algo diferente em sua postura. Algo que ela não sabia explicar. Eles caminharam até a sala de estar, onde João se sentou em uma das poltronas, fazendo um gesto para que Maria se sentasse à sua frente. Ela hesitou por um momento, mas se sentou. O silêncio se estendeu por alguns segundos até que João finalmente falou. Maria, sei que você tem trabalhado aqui há muitos anos. Você sempre tem sido extremamente dedicada, eficiente e discreta. Mas, para ser honesto, eu nunca lhe dei o devido valor. Eu nunca perguntei sobre sua vida, sobre o que você pensa, sobre o que você deseja. E isso está errado. João respirou fundo, como se estivesse tentando juntar as palavras certas. Eu gostaria de fazer algo para corrigir isso. Maria o olhou, completamente surpresa. O homem que ela sempre via como uma figura distante e implacável estava falando com ela de uma maneira que ela jamais imaginou. Ela não sabia o que pensar. Até então, sua vida girava em torno de cumprir seu trabalho, sem nunca esperar reconhecimento. Para ela, João era apenas o patrão, um homem muito rico que nunca precisaria se importar com ela. Mas agora ele estava dizendo que queria algo diferente. Senhor, Maria murmurou, tentando entender o que ele queria dizer. Eu não entendo. O que quer dizer com isso? João olhou para ela com um olhar sincero, algo que ela nunca havia visto antes. Ele estava falando com ela não como uma funcionária, mas como uma pessoa, alguém que merecia ser tratada com dignidade e respeito. O que eu quero dizer, Maria, é que você merece mais. Eu sei que você tem trabalhado duro aqui, mas sei também que você tem muito mais a oferecer. Eu gostaria de lhe oferecer uma oportunidade diferente, algo mais do que limpar os pisos desta casa. Gostaria de oferecer-lhe uma posição de liderança na minha empresa. Maria ficou em silêncio, sem saber como reagir. Ela não sabia se ele estava brincando ou se estava falando sério.
Ela estava tão acostumada com a sua posição subalterna que sequer acreditava que pudesse existir uma possibilidade de mudar sua realidade. Uma posição de liderança? Ela perguntou, hesitante, suas palavras saindo com dificuldade. Mas, Senhor, eu sou só uma funcionária de limpeza. Não, Maria. Você é muito mais do que isso. João disse, interrompendo-a suavemente. Eu tenho visto o seu trabalho, a sua dedicação, e sei que você tem qualidades que vão muito além do que você faz aqui. Eu sei que não temos um histórico de conversar sobre isso, mas eu acredito que com a sua inteligência e sua ética de trabalho, você pode contribuir muito mais para a empresa. Maria estava atônita. Ela nunca imaginou que João fosse sequer considerar esse tipo de proposta para ela. Ela sempre se considerou alguém sem valor, uma peça que apenas cumpria um papel no grande jogo da vida dele. Mas agora, de alguma forma, ela sentia que algo estava mudando. Algo que não era apenas sobre ela, mas sobre João também. João, por sua vez, sabia que estava fazendo algo que mudaria não apenas a vida de Maria, mas também a sua própria. Ele começava a entender que o verdadeiro valor das pessoas não estava no cargo que ocupavam, mas na dignidade e no respeito que mereciam. Ele começava a perceber que, ao tratar Maria com mais humanidade, ele também estava transformando sua própria visão de mundo. Eu não sei o que dizer, Senhor. Maria disse, ainda incrédula. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. Então, diga sim. João sorriu. Eu confio em você, Maria, e quero que você faça parte dessa mudança, não apenas na minha empresa, mas também no mundo. Esse momento, simples e direto, marcou uma mudança decisiva na vida de ambos. Maria aceitou a proposta, e com isso, a empresa de João começaria a mudar. Era o início de uma nova fase, uma fase em que os valores humanos, a empatia e o respeito pelos outros tomariam o lugar da frieza impessoal do império que ele havia construído. Maria não era mais apenas uma funcionária. Ela era agora uma líder em ascensão, alguém que havia sido reconhecida pelo que realmente era, uma pessoa com valor. E João, mais do que ninguém, sabia que essa transformação era apenas o começo. Ele estava, finalmente, começando a enxergar o mundo com outros olhos. O silêncio na mansão de João Pereira parecia ter adquirido uma nova dimensão, um silêncio que não era apenas o reflexo da ausência de sons, mas de algo mais profundo, algo que agora pairava no ar como uma promessa de transformação. João se encontrava em sua biblioteca, em uma tarde que se arrastava lentamente, com o peso de suas próprias reflexões sobre as mudanças que estavam ocorrendo em sua vida. O sol da tarde projetava sombras longas através das grandes janelas de vidro, e a luz dourada parecia tocar cada canto da sala, iluminando os livros que ele havia colecionado ao longo de sua vida. Livros sobre negócios, economia, investimentos e sobre como fazer dinheiro. Mas agora, à medida que olhava para esses volumes, ele não sentia mais a mesma reverência que antes. Era como se, aos poucos, ele tivesse começado a se distanciar das coisas que antes definiram quem ele era. O homem de negócios imbatível, o magnata bilionário que via sua fortuna como o maior símbolo de seu sucesso. Ele sabia que a riqueza que possuía não seria suficiente para preencher o vazio que começava a se alastrar dentro de si. Ele não sabia como, mas sentia que precisava fazer mais, que a verdadeira realização não vinha da acumulação de bens, mas da capacidade de transformar vidas. A decisão de fundar a Fundação Beatriz Martins para a Dignidade Humana surgiu lentamente, como uma semente que foi plantada no terreno de sua consciência e que, ao ser regada por sua introspecção, começou a crescer. A motivação não vinha apenas da experiência com Maria, que agora ocupava um cargo de liderança em sua empresa, mas também das lições que sua filha Beatriz lhe havia dado. As palavras de Beatriz sobre a verdadeira riqueza, sobre a dignidade humana e sobre a necessidade de reconhecer o valor dos outros, especialmente daqueles que a sociedade negligencia, haviam ecoado profundamente em seu coração. A ideia de criar uma fundação que tivesse como missão oferecer oportunidades de educação superior para jovens de famílias de baixa renda
Foi um passo audacioso. João sabia que, com sua fortuna, ele poderia continuar a expandir seus negócios, fazer mais investimentos e acumular mais riqueza. Mas ele também sabia que isso não o preencheria de forma duradoura. Ele precisava de algo mais, algo que fosse maior do que sua própria vida e sua busca incansável por status e poder. Ele precisava dar algo de volta. Precisava investir não em mais propriedades, mas em algo que pudesse realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Algo que refletisse o que ele agora acreditava ser o verdadeiro propósito de sua existência. A Fundação Beatriz Martins seria o veículo para essa transformação. Ela se chamaria em homenagem à sua filha, Beatriz, a mulher que o desafiou a ver o mundo de outra forma e que, de certa maneira, havia se tornado a principal inspiração para esse novo capítulo em sua vida. A fundação teria como objetivo garantir que jovens de famílias que não podiam pagar pelas mensalidades de universidades tivessem acesso ao ensino superior, proporcionando bolsas de estudo, programas de mentoria e suporte psicológico. João estava disposto a investir uma parte substancial de sua fortuna pessoal para garantir que a fundação fosse bem-sucedida. Ele não estava apenas doando dinheiro. Ele estava investindo em um futuro mais justo, onde as oportunidades seriam oferecidas a todos, independentemente da origem social. Ele se lembrou das palavras de Beatriz durante aquela tarde de confrontação, quando ela o desafiou a olhar para as pessoas com mais humanidade. A verdadeira riqueza, ela dissera, está na capacidade de fazer com que outros se sintam valiosos. Aquela frase se repetia constantemente em sua mente, e pela primeira vez, ele compreendia completamente seu significado. Ele percebeu que, enquanto passara toda a sua vida acumulando riqueza, nunca havia dado a verdadeira atenção às coisas que realmente importavam: a dignidade das pessoas, a educação, o acesso às oportunidades. Agora ele sabia que sua verdadeira missão seria garantir que outros tivessem a chance de alcançar seus sonhos, assim como ele teve a sua, mas sem as mesmas limitações. O processo de criação da fundação foi longo e, muitas vezes, desafiador. João teve que se envolver diretamente em todas as etapas, desde a escolha da equipe fundadora até o desenvolvimento de parcerias com universidades e outras instituições educacionais. Ele queria que a fundação tivesse uma estrutura sólida, algo que fosse capaz de sustentar seus objetivos a longo prazo. O apoio de sua família, especialmente de Beatriz, foi fundamental nesse processo. Ela, agora com 16 anos, se envolveu ativamente na fundação, ajudando com a divulgação da causa, com o planejamento de eventos e até mesmo com a mentoria de alguns dos jovens que começavam a ser beneficiados pelos programas da fundação. A relação entre pai e filha se estreitou ainda mais, com ambos trabalhando lado a lado para garantir que os ideais de dignidade humana e igualdade de oportunidades fossem concretizados de maneira eficaz. A fundação começou a tomar forma, e logo as primeiras bolsas de estudo foram oferecidas a jovens de diversas regiões de São Paulo. João, ao assistir os primeiros resultados, sentiu algo que ele jamais tinha experimentado antes, um sentimento de realização que ia além do dinheiro. Quando viu os olhos de um jovem estudante que finalmente conseguiu ingressar na universidade, graças ao apoio da fundação, João sentiu que estava no caminho certo. Ele sabia que essa era a verdadeira medida de seu sucesso. Não era mais o tamanho de sua conta bancária, não eram mais as propriedades que ele possuía ou as reuniões que ele conduzia. Era o impacto que ele estava gerando na vida de pessoas que, sem a fundação, jamais teriam acesso às oportunidades que ele teve. Com o passar dos meses, a fundação se expandiu e alcançou mais jovens. Ela se tornou uma referência no auxílio a estudantes de famílias de baixa renda, oferecendo oportunidades reais para aqueles que mais precisavam. E, com o sucesso da fundação, João começou a perceber algo ainda mais profundo. Ele não estava apenas mudando a vida dos outros, ele estava mudando a sua própria vida, sua própria visão de mundo. O que mais o tocava era ver como os jovens que foram apoiados pela fundação estavam não apenas conquistando suas diplomas, mas também se tornando pessoas que, assim como ele,
poderiam causar um impacto significativo no mundo. Eles eram o futuro, e João sabia que havia ajudado a abrir portas para que pudessem entrar em um mundo onde as desigualdades não fossem um obstáculo, mas uma oportunidade de superação. O que antes parecia impossível, agora se tornava realidade para muitos. Aos poucos, João começou a perceber que a fundação não estava apenas mudando a vida de outros, mas estava moldando sua própria jornada. Ele começava a ver o mundo de uma maneira mais empática, mais inclusiva. Ele já não via mais as pessoas apenas como instrumentos para o seu próprio benefício, mas como seres humanos com potencial, com histórias e com valor. Ele estava finalmente entendendo que a verdadeira riqueza não estava no acúmulo de bens materiais, mas no impacto que ele podia causar nas vidas dos outros. Em uma das reuniões da fundação, João teve um momento de reflexão profunda. Ele estava sentado com Beatriz e alguns dos membros da equipe da fundação quando percebeu o quanto sua visão havia mudado. Antes, ele havia medido seu sucesso pela quantidade de dinheiro que possuía e pelo poder que ele exercia sobre o mundo. Agora, ele via o impacto que estava gerando na vida de jovens que ele jamais teria conhecido, mas que estavam ganhando uma chance para realizar seus sonhos. Esse é o verdadeiro sucesso, pensou João. Ele não precisava mais provar nada a ninguém. A fundação, e tudo o que ela representava, já havia lhe dado uma satisfação que nenhuma fortuna poderia oferecer. E foi ali, naquele momento, que João teve uma verdadeira epifania. Ele não era mais o magnata egoísta que uma vez fora. Ele era agora um homem transformado. Um homem que, com sua fortuna, estava criando um legado que ultrapassava o seu próprio nome. A verdadeira riqueza estava, afinal, no que ele poderia oferecer ao mundo, nas oportunidades que ele podia proporcionar a outros, e na mudança que ele poderia inspirar naqueles que mais precisavam de uma chance. A Fundação Beatriz Martins para a Dignidade Humana não era apenas um projeto de caridade. Era um reflexo de quem João se tornara, uma manifestação concreta de sua jornada de transformação. E enquanto ele olhava para o futuro, ele sabia que essa era apenas a primeira etapa de uma caminhada que, com certeza, faria a diferença na vida de muitas pessoas. O peso de um império pode ser tão esmagador quanto sua grandiosidade. João Pereira, sentado em seu escritório imenso e sofisticado, com vistas panorâmicas da cidade de São Paulo, refletia sobre essa ideia. A imensidão de sua fortuna parecia finalmente insignificante diante da transformação que acontecia dentro de si. Ele havia começado a dar valor a coisas que antes considerava secundárias: a dignidade humana, o impacto social e o verdadeiro significado de sucesso. Mas essa mudança interna não ocorreria sem resistência, e foi com esse pensamento que ele se preparava para um confronto iminente com seu círculo mais próximo. A palavra sobre a Fundação Beatriz Martins, criada com um investimento pessoal considerável de sua fortuna, logo se espalhou entre os amigos e sócios de João. Quando a notícia chegou até eles, as reações foram mistas, e logo o ambiente de sua empresa, que sempre fora de precisão calculada e foco absoluto no lucro, começou a se transformar. Para muitos, João estava cometendo um erro fatal, algo que colocaria em risco o império que ele havia construído com tanto esforço e frieza. Naquela manhã, um de seus antigos sócios, Alexandre Viana, ligou para ele. Alexandre, um dos homens mais influentes e pragmáticos no círculo de negócios de João, era conhecido por sua visão afiada e pela habilidade em identificar oportunidades de lucro. Ele não costumava se envolver com questões sociais ou filantrópicas. Para ele, o sucesso se baseava no lucro imediato e na expansão de poder. E, no fundo, ele via João como um exemplo de alguém que tinha se desviado dessa visão. "João, o que você está fazendo, cara?" A voz de Alexandre, com sua típica frieza, não escondia a surpresa. "Eu ouvi falar da tal fundação." "O que é isso?" "Um projeto de caridade. Ouvi dizer que você está promovendo Maria, sua funcionária de limpeza, a um cargo de liderança. Você tem noção do que isso significa?" João se recostou em sua cadeira, sentindo um peso em seu peito. Ele sabia que não seria fácil lidar com a reação de seus amigos e sócios. Ele havia começado uma jornada de transformação,
mas ainda não sabia como isso se encaixaria no mundo em que havia vivido até então. O medo de perder tudo o que havia construído, de ser visto como fraco ou irracional, era uma realidade que não podia ser ignorada. Alexandre, eu tenho plena noção do que estou fazendo, João respondeu com uma calma que não disfarçava a intensidade do conflito interno. Eu não estou apenas promovendo Maria. Estou oferecendo a ela uma oportunidade para que ela mostre seu verdadeiro valor. Ela tem mais qualidades de liderança do que muitos dos nossos executivos. E a fundação? Ela é um reflexo do que estou acreditando agora. Um reflexo de que o verdadeiro sucesso está em dar oportunidades para os outros. Alexandre riu, mas o riso foi seco, sem brilho. Não me venha com esse papo de o verdadeiro sucesso. Olha, João, você tem a liberdade de fazer o que quiser com sua fortuna, mas transformar sua empresa em um campo de caridade é um risco que não consigo entender. Você pode estar colocando tudo o que construiu a perder. Já pensou nisso? João permaneceu em silêncio por um momento, sentindo a pressão se acumular em seu peito. Mas ele sabia que agora ele estava em um ponto de não retorno. A transformação dentro dele era mais forte do que qualquer pressão externa. Ele sabia que a mudança era necessária, não só para ele, mas para o futuro de todos ao seu redor. Eu sei o que você está pensando, Alexandre, mas não vou voltar atrás, João disse, sua voz mais firme. A mudança que estou fazendo não é uma moda passageira. Não é sobre caridade, é sobre reavaliar o que realmente importa. Eu tenho os recursos para ajudar, e é isso que estou fazendo. Se você não entende, tudo bem. Mas eu vou continuar nesse caminho. A conversa com Alexandre terminou de maneira abrupta, com um breve "vamos conversar mais tarde". João sentiu a tensão apertando seu peito, mas ao mesmo tempo uma sensação de alívio. Ele sabia que seria difícil para seus amigos e sócios aceitarem suas mudanças. Eles estavam acostumados com o velho João, aquele que tomava decisões implacáveis e que para eles era um modelo de sucesso. Alguns dias depois, João organizou uma reunião com sua equipe executiva para discutir mudanças na empresa. Ele sabia que a resistência seria grande, mas estava determinado a seguir em frente. Os olhares desconfiados começaram a surgir à medida que ele anunciava as novas diretrizes que queria implementar. As mudanças eram radicais, principalmente a promoção de Maria a um cargo de liderança. Muitos dos executivos que haviam trabalhado com ele por anos estavam desconfortáveis. Eles viam a mudança como uma ameaça a tudo o que havia sido construído. Para eles, a empresa sempre foi sobre eficiência, controle e a maximização dos lucros. Senhor Pereira, com todo o respeito, disse um dos diretores mais antigos, Lucas. Ele era o braço direito de João nos negócios e sempre foi fiel ao império que eles construíram juntos. Mas ele agora parecia incerto. Eu entendo que você tem uma visão mais humanitária agora, mas a promoção de Maria é uma decisão arriscada. Ela não tem experiência em liderança, e colocar alguém sem esse tipo de qualificação em um cargo tão importante pode prejudicar nossa operação. João olhou para ele, sentindo o peso de cada palavra. Ele sabia que os diretores estavam preocupados, mas também sabia que estava fazendo o certo. A empresa precisava refletir a mudança que ele havia feito dentro de si. Ele queria que todos ali entendessem que a verdadeira força de uma organização não vinha apenas dos números, mas do respeito e da confiança que ela transmitia para as pessoas que trabalhavam nela. Eu entendo sua preocupação, Lucas, João respondeu, com a mesma calma que mantinha em todas as reuniões importantes. Mas Maria é uma das pessoas mais inteligentes e dedicadas que eu conheço. Ela tem qualidades de liderança que muitos de vocês, com todo o respeito, nunca demonstraram. Eu não estou dando essa promoção porque ela é minha funcionária. Eu estou dando porque ela merece. A sala ficou em silêncio. Os olhos de seus executivos estavam fixos em João, tentando absorver o que ele acabara de dizer. Alguns estavam visivelmente desconfortáveis, outros tentavam esconder o ceticismo. Mas havia uma coisa que João sabia com certeza. Ele estava disposto a perder qualquer coisa que fosse necessário para seguir em frente com suas convicções. Nos dias seguintes,
A resistência de seus amigos e sócios se intensificou. Alguns deles o procuraram, um por um, tentando convencê-lo a voltar atrás. Eles o chamaram de irracional, de fraco, até de insensato. Você está pondo tudo a perder, disseram. Eles acreditavam que João estava se tornando uma caricatura de si mesmo, uma pessoa que estava se afastando do que realmente importava: o poder, o controle, a riqueza. Mas João se manteve firme em sua decisão. Ele sabia que estava em uma jornada de transformação, e por mais difícil que fosse, ele não podia voltar atrás. A pressão externa parecia insignificante em comparação com o impacto que ele sabia que essas mudanças teriam no futuro da empresa, da sua vida e principalmente da vida de pessoas como Maria. Quando ele se deitou naquela noite, mais uma vez, sentiu o peso das decisões que estava tomando, mas ao mesmo tempo sentiu algo mais, uma sensação de paz. Ele sabia que estava no caminho certo. E por mais que seus amigos e sócios não entendessem, ele estava disposto a seguir sozinho, se necessário, porque, no fundo, ele sabia que o verdadeiro valor das pessoas e da vida não estava em quanto dinheiro ele tinha, mas em como ele usava esse dinheiro para melhorar a vida dos outros. A resistência continuava, mas a convicção de João se tornava cada vez mais sólida. Ele sabia que a verdadeira mudança não aconteceria se ele cedesse à pressão externa. Para ele, o verdadeiro sucesso não era medir a vida pelas posses, mas pelo impacto que ele deixava no mundo. E por mais difícil que fosse, ele estava determinado a provar isso. Nos últimos dias, João Pereira se sentia como se estivesse em um turbilhão silencioso. As mudanças internas que ele estava experimentando eram profundas, mas invisíveis para a maioria das pessoas ao seu redor. Ao longo de sua vida, o sucesso para ele sempre esteve vinculado à acumulação de riqueza, poder e status. Ele havia construído um império, e esse império era para ele a medida máxima de sua realização. A mansão luxuosa onde vivia, os carros caros, os relógios de milhões, os jantares exclusivos e os compromissos com empresários de renome. Tudo isso tinha sido projetado para afirmar seu valor diante do mundo. Mas a partir do momento em que ele tomou a decisão de investir sua fortuna na Fundação Beatriz Martins para a Dignidade Humana, algo dentro dele começou a mudar. João começou a questionar a noção de grandeza que ele havia nutrido por tanto tempo. Era um sábado à tarde, quando João estava sozinho em seu escritório, observando a cidade de São Paulo de sua janela imensa. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os prédios e ruas movimentadas, mas em seu peito havia uma sensação de vazio que ele não sabia como preencher. Ele se perguntava: por que as coisas que antes me davam prazer agora não parecem mais suficientes? Ele havia começado a entender que não era o dinheiro ou o poder que o tornava grande. Na verdade, essas coisas o haviam deixado vazio. Ele agora sentia que a verdadeira grandeza vinha da capacidade de fazer o bem e de elevar os outros, de permitir que outras pessoas tivessem acesso às oportunidades que ele um dia teve, mas que para muitos pareciam estar fora de alcance. João se lembrava das primeiras vezes em que conheceu os jovens beneficiados pela Fundação Beatriz Martins. Eles eram de famílias de baixa renda e para muitos deles a ideia de cursar uma universidade parecia um sonho distante. No entanto, graças à fundação, eles estavam começando a dar passos em direção a um futuro mais promissor. Ele se sentia profundamente tocado ao ver como a educação tinha o poder de mudar as vidas dessas pessoas de maneira tão significativa. Ao invés de se concentrar em aumentar a sua própria fortuna, ele agora queria usar o que tinha para garantir que outros tivessem uma chance de transformar suas vidas também. Naquele dia, João decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Ele queria passar algum tempo visitando as escolas e instituições parceiras da Fundação, conhecer os estudantes pessoalmente, ouvir suas histórias. Ele queria ver com seus próprios olhos o impacto que estava causando. Algo dentro dele pedia para ele estar mais próximo das pessoas que ele estava ajudando. Ele sabia que tinha muito mais a aprender, não apenas sobre como administrar sua fundação,
mas sobre as vidas daqueles que estavam sendo beneficiados por ela. Na manhã seguinte, João se dirigiu para o centro da cidade, onde a Fundação Beatriz Martins tinha um dos seus programas mais ativos. Lá ele foi recebido por Beatriz, que estava se tornando cada vez mais uma peça fundamental na fundação, assumindo cada vez mais responsabilidades à medida que o projeto crescia. Ela o conduziu até um auditório lotado de jovens que estavam participando de um programa de mentoria acadêmica. João ficou parado à porta por alguns momentos, observando as expressões de esperança e determinação nos rostos dos estudantes. Ele nunca havia percebido o poder dessa transformação até aquele momento. Beatriz se aproximou dele com um sorriso, como se soubesse o que ele estava pensando. Ela havia sido a catalisadora de sua mudança, mas agora ela era sua parceira nesse processo. Quando ele a olhou nos olhos, percebeu algo que nunca tinha visto antes. Uma força serena, uma sabedoria silenciosa que vinha não apenas de sua inteligência, mas também de sua experiência de vida. Beatriz, com apenas 16 anos, não estava ali para seguir o caminho que ele havia traçado. Ela o estava guiando, mostrando-lhe um novo caminho, um caminho de autenticidade, empatia e solidariedade. Pai, você está pronto para ver algo incrível? Beatriz perguntou com um brilho nos olhos. João sorriu, sentindo uma sensação de admiração genuína por sua filha. Ele sabia que o que estava prestes a testemunhar mudaria ainda mais sua perspectiva. Eles caminharam até o palco, onde um grupo de jovens estava prestes a apresentar um projeto. Cada um deles tinha uma história diferente. Uns vieram de famílias quebradas, outros eram os primeiros de suas famílias a buscar uma educação superior. João não sabia o que esperar, mas quando os estudantes começaram a falar sobre suas experiências, sobre os obstáculos que enfrentaram e sobre como a Fundação os havia ajudado a superar essas barreiras, ele sentiu uma onda de emoção que não conseguia controlar. Ele viu a dor, a luta, mas também a esperança nos olhos de cada um deles. E mais importante, ele viu algo que nunca tinha visto em seus próprios negócios. Uma verdadeira conexão entre as pessoas, uma troca de energia e de propósito que não tinha nada a ver com lucro ou sucesso financeiro, mas com a possibilidade de transformar vidas através da educação e da oportunidade. Aquela sensação que ele sentia dentro de si, como um vazio que não conseguia preencher com bens materiais, estava começando a ser substituída por algo muito mais profundo. O momento mais tocante foi quando um dos jovens, chamado Gabriel, subiu ao palco e começou a falar. Ele contou como sua vida havia mudado desde que foi selecionado para o programa de bolsas da Fundação. Gabriel vinha de uma comunidade de baixa renda no interior do estado e, até então, achava que a única coisa que o aguardava era uma vida de dificuldades. Mas, através da Fundação, ele recebeu a chance de estudar engenharia, um curso que parecia impossível para alguém como ele. Ao ouvir Gabriel, João sentiu uma profunda sensação de realização. Ele finalmente compreendia o poder real da transformação que ele estava ajudando a criar. Isso é o que eu chamo de verdadeira grandeza, pensou João. Ele sabia, naquele momento, que a Fundação não era apenas um projeto para ajudar pessoas a se formarem. Ela estava criando um movimento de mudança, algo que transcendia a educação e tocava as vidas de cada pessoa envolvida. E ele estava fazendo parte disso. Enquanto Gabriel falava sobre seus planos para o futuro e como ele queria devolver à sua comunidade tudo o que havia recebido, João se virou para Beatriz, que o observava com um sorriso suave no rosto. Você me mostrou algo que eu nunca imaginei que existisse, disse João com a voz cheia de emoção. Esse é o verdadeiro propósito. A verdadeira grandeza não está no que você acumula, mas no que você pode dar aos outros. Beatriz sorriu, sua expressão serena, mas ao mesmo tempo cheia de uma sabedoria que parecia além da sua idade. Isso mesmo, pai. A verdadeira riqueza está nas vidas que tocamos, no impacto que causamos. Não se trata de mais números no seu extrato bancário, mas de mais vidas transformadas. A conversa entre pai e filha foi interrompida por uma onda de aplausos que ecoou pelo auditório. João olhou para os rostos dos jovens ao seu redor
E foi então que percebeu o quanto a fundação tinha se tornado uma extensão de sua própria vida. Ele já não pensava mais em sua fortuna da mesma maneira. O dinheiro agora parecia uma ferramenta, algo que poderia usar para fazer o bem, mas não mais a principal medida de seu sucesso. Ao longo dos meses seguintes, a transformação pessoal de João se aprofundou ainda mais. Ele começou a investir não apenas em sua fundação, mas também em sua própria educação. Ele se inscreveu em cursos sobre liderança, sobre responsabilidade social e sobre o impacto positivo que as empresas podem ter na sociedade. João começou a entender que a verdadeira liderança não vinha do controle, mas da capacidade de inspirar e empoderar os outros. A relação com Beatriz se fortaleceu a cada dia. Ela não era mais apenas sua filha, mas sua parceira nesse processo de mudança. Ela era a pessoa que o desafiava a ser melhor, a olhar para o mundo com um coração mais aberto, mais empático. Juntos, estavam criando algo que ia muito além dos negócios. Estavam construindo um legado de dignidade humana, de igualdade de oportunidades e de respeito pelos outros. E foi naquele momento, com os jovens que ele ajudava e com a parceria firme com Beatriz, que João entendeu o verdadeiro significado de sucesso. Ele não precisava mais provar nada a ninguém. O que ele estava construindo com sua fundação e com sua família era a maior realização de sua vida. E isso, finalmente, era a verdadeira grandeza. O dia do lançamento da Fundação Beatriz Martins para a Dignidade Humana finalmente havia chegado. O evento acontecia em um dos espaços mais prestigiados de São Paulo, no coração da cidade, onde a elite empresarial se encontrava para discutir negócios e investimentos. Mas, naquele dia, o ambiente estava prestes a mudar. João Pereira, o magnata bilionário que há anos era conhecido por sua implacável busca por riqueza e poder, estava prestes a se apresentar de uma forma que ninguém jamais imaginaria. Enquanto caminhava pelos corredores do local, João sentia uma sensação estranha, mas confortável. Não era mais a pressão de um império financeiro o que lhe pesava no peito. Não era mais o medo de perder o controle sobre tudo o que havia conquistado. Em vez disso, havia uma leveza, uma paz que ele jamais experimentara. Ele havia encontrado algo muito mais profundo do que qualquer valor material que pudesse acumular. Ele havia encontrado seu propósito. A fundação, que inicialmente parecia um simples gesto de caridade, agora tomava uma forma muito maior. O que começou como uma ideia baseada na dignidade humana, na educação e nas oportunidades para aqueles que foram esquecidos pela sociedade, havia se tornado um movimento real. A fundação estava mudando vidas, oferecendo a jovens de famílias de baixa renda uma chance de alcançar um futuro melhor, um futuro que antes parecia impossível para muitos. João, ao olhar para a plateia cheia de empresários, educadores, políticos e jornalistas, não sentia o nervosismo que costumava sentir antes de um grande evento. Em vez disso, ele sentia uma calma reconfortante. Estava prestes a falar sobre sua jornada de transformação e sabia que suas palavras iriam ressoar em todos os presentes de maneira profunda. Quando subiu ao palco, as luzes do salão focaram nele, mas ele não se importou. Ele não estava ali para impressionar ninguém com sua aparência ou com seus feitos passados. Ele estava ali para compartilhar algo muito mais importante. Boa noite a todos, João começou, sua voz firme e clara. Hoje estou aqui não apenas como o fundador de uma grande empresa, mas como um homem que, ao longo dos últimos meses, aprendeu que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você pode dar. Ele fez uma pausa, olhando para a plateia. Os rostos de seus colegas empresários estavam curiosos, mas também desconfiados. João sabia que muitos deles o viam como um exemplo de sucesso material, alguém que tinha conquistado tudo o que se poderia imaginar. E até pouco tempo atrás, ele também acreditava que o sucesso era apenas isso: dinheiro, poder e influência. Mas agora, ele sabia que estava no caminho certo. Durante muito tempo, eu me concentrei apenas no sucesso financeiro. Eu estava tão focado em acumular riqueza que não via o que realmente importa, o impacto que a minha vida poderia ter na vida dos outros. E é por isso que estamos aqui hoje, lançando a Fundação Beatriz Martins para a Dignidade Humana.
João respirou fundo e se sentiu mais leve ao falar sobre o que realmente importava. A fundação, que recebeu o nome de sua filha, Beatriz, representava a mudança radical em sua visão de mundo. Beatriz, com sua sabedoria e visão, foi a pessoa que o fez questionar seus valores e reavaliar o que ele realmente queria deixar como legado. Ela era a força por trás da fundação, a inspiração para o que ele agora acreditava ser o verdadeiro propósito de sua vida. A Fundação Beatriz Martins foi criada para oferecer oportunidades reais a jovens de famílias trabalhadoras, para garantir que a educação superior seja acessível a todos, independentemente da sua origem. Nós queremos dar a esses jovens a chance de mudar suas vidas, assim como a minha vida foi mudada quando alguém acreditou em mim. Não se trata de um gesto de caridade. Trata-se de justiça. Ele fez uma pausa novamente, sentindo o peso de suas próprias palavras. Havia uma sinceridade em sua voz que ele não havia sentido antes, uma honestidade que vinha de sua alma. João sabia que não podia mais medir sua vida pelas riquezas que possuía, mas sim pelas oportunidades que podia oferecer aos outros. Ele estava dando aos jovens algo que não era apenas uma chance de estudar, mas uma chance de sonhar, de construir um futuro que, sem a fundação, seria inalcançável. A verdadeira riqueza, meus amigos, não está no que você tem, mas no que você pode oferecer aos outros. A verdadeira grandeza não vem de acumular bens materiais, mas de mudar a vida de outras pessoas, de ajudar aqueles que mais precisam de uma chance. E é isso que a Fundação Beatriz Martins representa, um futuro mais justo, onde todos têm uma chance de alcançar seus sonhos, independentemente da sua classe social. A plateia estava em silêncio. Alguns ouvindo atentamente, outros claramente desconfortáveis com as palavras de João. Muitos estavam acostumados com o velho João, o empresário implacável, o homem que sempre procurava aumentar seu poder e seu patrimônio. Mas o João que estava falando agora era um homem transformado. Ele havia se reconciliado com sua própria humanidade e sabia que seu valor não estava mais em sua fortuna, mas no impacto que ele podia causar nas vidas dos outros. Após o discurso, João foi aplaudido, mas o som dos aplausos não foi o que mais o tocou. O que o tocou profundamente foi o olhar de Beatriz, que estava sentada na primeira fila, com um sorriso de orgulho genuíno. Ela sabia que tudo o que João havia dito vinha de um lugar verdadeiro, um lugar de vulnerabilidade e mudança. Beatriz havia sido sua guia nessa jornada de transformação e ele estava imensamente grato por isso. A noite seguiu com um jantar de confraternização, onde vários convidados começaram a se aproximar de João, parabenizando-o pelo discurso e pelas iniciativas da Fundação. Alguns dos empresários que haviam sido mais céticos estavam começando a entender a magnitude do que ele estava criando. Não se tratava mais de uma ação isolada, mas de um movimento que poderia transformar a forma como as empresas e os empresários viam o impacto social. A Fundação estava criando um modelo de responsabilidade social que poderia ser seguido por outros, e João estava à frente disso. No entanto, nem todos estavam tão entusiasmados. Alguns dos mais tradicionais colegas de negócios de João estavam em conversas paralelas, trocando olhares desconfortáveis. Eles não compreendiam completamente as mudanças que ele estava fazendo, e, embora o respeitassem como empresário, a ideia de que ele agora estava investindo tanto tempo e recursos em causas sociais parecia distante do que eles viam como o verdadeiro objetivo de um homem de negócios. Mas para João, isso já não importava. Ele sabia que estava no caminho certo e estava disposto a enfrentar as críticas, os olhares desconfiados e até mesmo a perda de aliados se fosse necessário. Ele tinha um propósito maior agora, e esse propósito estava guiando suas ações de maneira irrevogável. A Fundação começou a fazer a diferença na vida de muitos jovens. Logo, mais programas de bolsas de estudo foram lançados e a Fundação se expandiu para outras cidades, levando a mensagem de igualdade de oportunidades ainda mais longe. João começou a ver os frutos de sua decisão. Jovens que antes viam a educação superior como um sonho distante, agora estavam entrando nas universidades, conquistando diplomas e transformando suas próprias vidas. Mas, mais do que isso,
A fundação estava criando uma comunidade de pessoas que acreditavam que a educação era um direito, não um privilégio. Enquanto isso, João também se reconciliava com sua própria jornada. Ele havia mudado, não apenas no exterior, mas dentro de si mesmo. Ele se permitiu ser vulnerável. Ele se permitiu aprender. Ele agora sabia que o verdadeiro sucesso não vinha daquilo que ele podia controlar, mas daquilo que ele podia oferecer aos outros. E isso lhe dava uma paz que ele jamais experimentara antes. A história de João Pereira não era mais a história de um magnata bilionário. Era a história de um homem que, depois de anos de busca incessante por poder e riqueza, finalmente havia encontrado seu verdadeiro propósito. Ele não estava mais preocupado com os aplausos vazios ou com as expectativas de seus antigos amigos de negócios. Ele estava mais preocupado em construir um legado de dignidade humana, em ajudar aqueles que mais precisavam e em dar aos outros a chance de alcançar seus sonhos. E ao olhar para o futuro, João sabia que a verdadeira mudança estava apenas começando. Ele havia encontrado seu propósito, e agora ele estava disposto a dedicar o resto de sua vida para fazer do mundo um lugar mais justo, mais igualitário e mais humano. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.